dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Eu hoje quero repartir com você alguns versículos, mas quero começar pelo versículo que se encontra no livro de Mateus, no capítulo de número 24 do livro de Mateus, capítulo 24, versículo de número 9, que diz assim: Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Muito bem. Meu irmão, minha irmã, eu estive por esses dias raciocinando, pensando, meditando, como você queira chamar, na palavra, no modo como esta palavra, este evangelho está sendo pregado nos dias de hoje. Veja bem, meu irmão, veja bem, minha irmã, que o evangelho que está sendo pregado nos dias de hoje não é um evangelho que traz arrependimento, não é um evangelho que traz salvação, não é um evangelho que traz transformação, não é um evangelho que traz conversão, não é um evangelho que traz mudança. Meu irmão, nós vemos tantas pessoas que dizem-se convertidas, mas que não mudaram absolutamente nada, e eu não estou aqui para julgar ninguém. Isto é notório, basta que a gente olhe, que a gente observe. Mas as mensagens que estão sendo transmitidas atualmente, meu irmão e minha irmã, é que me põe a pensar, é que me põe nessa dúvida. Que mensagens são estas que estão dizendo apenas para o povo, que estão dizendo apenas para as pessoas que Deus faz, Deus realiza, Deus isso, Deus aquilo, Deus dá, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai mudar o quadro, Deus vai pagar as dívidas, Deus vai curar, Deus vai libertar. Meu irmão, é claro, é óbvio que nós, conhecedores da palavra, sabemos que Deus faz tudo isso e muito mais. Porém, o que eu vejo é um evangelho muito permissivo. É um evangelho que põe Jesus apenas como servidor, que põe Jesus apenas como abençoador. E a Bíblia me diz que Deus é amor, mas também é fogo que consome. Então, meu irmão e minha irmã, eu vejo no evangelho de hoje um evangelho sem arrependimento, um evangelho vazio, oco. Quantas pessoas que se dizem evangélicas não sabem o que é a paz do Senhor, não cumprimentam os irmãos com a paz do Senhor. Estão pregando aí um evangelho de vitória e vitória e vitória, enquanto Jesus disse que o negócio não seria tão fácil, não seria tão simples, que a coisa seria complicada, que a coisa seria aflitiva, quando ele disse: nesse mundo tereis aflições. Mateus 10, 34 nos diz assim, Mateus no capítulo 10, no versículo de número 34, diz assim a palavra: Não cuideis que vim trazer paz à terra, mas vim trazer paz, mais espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Pois é, meu irmão, mas o evangelho de hoje não diz isso. O evangelho de hoje
Sabe no que se baseia o evangelho de hoje? Quando Jesus está dizendo aqui, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim trazer a verdade. A palavra é a espada de 2 gumes que corta e penetra mais fundo do que a medula. Então, meu irmão, Jesus estava dizendo aqui, ó, eu vim pôr a discórdia aí daqueles que vão ver você convertido e não vão concordar com você. Mas o evangelho que eu estou vendo sendo pregado aí hoje não é este evangelho da discórdia. É um evangelho que, olha, lá na minha casa está difícil, lá na minha casa está insuportável a situação, meu pai não quer vir, minha mãe não quer vir, meu irmão não quer vir, mas o pastor, ao invés de ir lá e evangelizar essa família, sabe o que ele diz? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É o evangelho da facilidade, o evangelho de, não, acredita aí que vai dar certo, sem relacionamento, sem alicerce, sem estrutura, sem edificação na rocha, mas com edificação na areia. Meu irmão, quando Jesus disse que o inimigo seu vai ser o da própria casa sua, ele disse assim, teu pai vai discordar de você porque você é crente agora. Tua mãe vai discordar de você porque você é crente agora. Mas não diz que ela vai concordar, mas não diz que ela vai ir, mas não diz que ela vai ser, que ele vai ser. Não diz, meu irmão, não diz. Portanto, aí é que entra o ensino, o discipulado, a sabedoria do evangelho do Senhor. Vai ser assim, vai ser difícil, vai ter dias que você vai se sentir sozinho, mas aí você vai ver quem é mais importante, eu ou eles. Meu irmão, Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 12, também diz assim, e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Muito conhecida essa passagem de todo mundo, muito conhecida. Jesus chega e está aquele comércio na entrada, no pátio do templo. E aí Jesus saiu distribuindo pescotapa para todo lado e quebrou tudo, meu irmão, e expulsou todo mundo de lá. Jesus não tentou acomodar a situação não, mas se fosse hoje, sabe o que acontecia? Irmão, irmão, não vai esquecer, hein? Dá o dízimo aí depois, viu? Não, pode ficar, mas dá o dízimo aí, tá bom? Entrega o dízimo aí, entrega uma oferta alçada aí, irmão. Entrega uma oferta aí, ó, uma oferta daquelas mesmo, para você ser abençoado, hein, irmão? Não, mas pode ficar. É o evangelho da acomodação, meu irmão, que nós estamos vivendo. Um evangelho permissivo, um evangelho que pode tudo, menos ser contrariado ou salvo. Um evangelho que não prega salvação. Meu irmão, antigamente alguém para aceitar Jesus numa igreja, eu via, quando eu era ímpio, quando eu não era convertido, eu via. Não quero isso não. Isso é muito sério. É um compromisso muito sério, porque eu vejo que quem faz esse compromisso lá, no outro dia está mudado. Está com a fala diferente, cabelo diferente, roupa diferente, comportamento diferente. Então eu não queria aquele negócio não, porque era estreito. E hoje, qualquer um que tiver no culto que levantar a mão, aceitou Jesus, no alto da emoção aí, pega um desses pregadores de hoje que pregam só vitória, terra, manto e não sei o que, aí no alto da emoção ali, aceita Jesus, aí no outro dia não é nada daquilo. Não é nada daquilo, meu irmão. Pode notar, pode pesquisar. Esses grandes ilusionistas, esses grandes vendedores de sonhos, muitos vão aí em alguns lugares, e é 30, é 40, é 50, é 100, mas no outro dia não sobra 5. Foi tudo na emoção. Meu irmão.
Então, estão vendendo aí um evangelho de facilidade, estão pregando só facilidade. Ah, porque Jesus vai dar, porque Jesus vai dar, porque Jesus vai fazer, porque Jesus isso, Jesus aquilo. Mas peraí, meu irmão, você tem que ter uma relação com Jesus, você tem que ter um relacionamento com Jesus, você tem a sua parte nesse acordo aí também para fazer. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Todo aquele que crer e for batizado, né? Mas só pregam todo aquele que crê. Ah, todo aquele que pedir algo com fé, crendo, vai receber. Só pregam essa parte. Só pregam essa parte, meu irmão. Marcos 12, capítulo 12, versículo de número 14. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que é homem de verdade, e não te importa com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar o tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? E aí? E aí vem Jesus e diz: de quem é essa esfinge que está nessa moeda? Ah, é de César, Senhor. Então dá a César o que é a César e a Deus o que é de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo ali? Olha, meu irmão, você tem que separar. O que é do mundo, o que é de Deus é de Deus. Ainda que você viva no mundo, você tem que cumprir com as suas obrigações no mundo, mas tem que cumprir com as suas obrigações com Deus. Mas o evangelho que está se pregando hoje não tem obrigação, só tem dever, só tem direito. Ah, porque eu tenho que receber. Ah, meu pastor falou, porque eu já ouvi isso, meu pastor falou que se Deus não me dá, eu tenho que pôr Deus na parede. Misericórdia, mas eu já ouvi isso. Então, meu irmão, fica muito difícil quando nós vemos uma acomodação nos dias de hoje. Marcos 12, 17, 12, 17. Marcos 12, 17. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é assim, como eu já disse? Meu irmão, você tem que saber que o compromisso não termina quando termina o culto, não. O compromisso não termina lá fora, não. E os políticos, então? E os políticos evangélicos? Todo mundo se espelha em José, não, porque José foi o primeiro político, você tem que gostar de política, você tem que fazer política, porque a política é necessária dentro da igreja, fora da igreja, e todo mundo diz que José do Egito foi o primeiro político, porque foi governador e tal, mas ele foi candidato? Ele se candidatou? Ou foi Deus que levantou? Ou foi Deus que usou o faraó para levantar ele, a governador? Ah, e quando ele chegou ao poder, ele esqueceu do povo dele? Ele esqueceu da sua origem? Ele esqueceu do povo de Israel? Esqueceu? E os de hoje? E os de hoje? Que cada qual está lá a seu bel prazer, fazendo o que lhe apraz, o que lhe agrada, enriquecendo, apenas e tão somente, porque na hora de votar, vota a favor do money, do dinheiro. E Daniel? Daniel também foi levantado governador, foi candidato? Deus o levantou ali, mas Daniel sempre se manteve firme, sempre se manteve na posição, sempre se manteve fiel às tradições e à palavra de Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, eu não concordo com este evangelho que está sendo pregado aí, o evangelho da facilidade, para você ser abençoado, para você ter uma vida transformada, para você ter uma vida realmente com Deus, para você ser principalmente salvo, que você não foi chamado para ser rico, você não foi chamado para ter propriedades, para ter carro zero, você foi chamado para ser salvo. Põe isso aí na sua cabeça, você foi chamado para ser salvo. Jesus morreu na cruz do Calvário, se entregou para que você fosse salvo e não rico. Amém? É isso que eu tinha para você nesta manhã. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal e derrame sobre você muita paz, muita saúde, que essas bênçãos se estendam a todos os seus familiares de perto e de longe. Ministério Pastor Eduardo Rogério. Projeto Pequenas Mensagens Virtual. Edificando na rocha. Bom dia. Bom dia na paz do Senhor Jesus.